tema de hoje, um coração adorador. Obrigado. Um coração adorador. Estamos estudando aqui sobre coração. Quando eu falo coração, falando mente. Jesus disse que do coração do homem, da mente do homem, vem os maus desígnios, os maus pensamentos, os pecados. Tudo surge da mente do homem. E quando Jesus entra na vida do ser humano, quando nós abrimos o coração, a proposta de Deus através de Cristo é nos dar uma nova vida. E nessa nova vida, a gente, quando é batizado, quando nós entendemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e somos batizados, como hoje de manhã tivemos uma jovem que se entregou a Cristo, se batizou aqui, graças a Deus. Quando a gente entende isso, quando a gente pratica isso, nós recebemos uma nova vida. E nessa nova vida, tudo é novo, inclusive a mente. Nós temos agora, ou pelo menos aqueles que têm Jesus, deveriam ter a mente de Cristo. Entender o que é ser um cristão, o que é viver diante do Senhor. Muita gente não entendeu. Semana passada a gente estudou sobre isso aqui. Tem gente que até hoje tem um coração duro, um coração de pedra, um coração endurecido. Muita gente, inclusive, dentro de igreja. Dentro de igreja não era para existir pessoas assim, com coração duro. Sabe aquelas pessoas que não conseguem perdoar, não consegue ser perdoado, está sempre para baixo, está sempre com raiva, com a cara emburrada, aquelas pessoas que o coração, apesar de estar na presença de Deus trazer um novo tempo, uma nova vida, ainda assim ele vive uma velha vida. E por isso nós estudamos semana passada sobre ter um coração endurecido e hoje sobre um coração adorador. O que é ter um coração adorador? Bom, para muita gente ir à igreja é uma forma de adorar a Deus. E realmente ir à igreja é uma forma de adorar a Deus. Tem outros que dizem assim, bom, se eu cantar algumas canções, eu estou adorando a Deus. Com certeza, se eu cantar algumas canções, eu vou adorar a Deus, claro. E que mais? Só isso? Ir para a igreja e cantar. Igreja e cantar. Só isso. Que mais? O que nós podemos definir como um coração adorador? Bom, para a gente entender isso, tem algumas coisas que nós precisamos ver, ler, ouvir. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem uma canção antiga que diz assim, a letra: adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Adorar a Deus não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais, muito mais do que vãs repetições. O coro dessa canção diz assim: o vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Segunda estrofe dessa canção diz: adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações. Para quê? Para que a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. E aí volta no coro: o vaso de alabastro tem que ser quebrado. Essa canção foi baseada naquele texto, daquela mulher pecadora, que um belo dia, Jesus estava numa casa com os seus discípulos, ali levando a palavra e tal. De repente entra uma mulher, que todo mundo olhou e falou: essa mulher é pecadora, é aquela pecadora, está entrando. Ela entra com um vaso de alabastro, que era um vaso até um pouco mais caro da época.
Ela entra com esse vaso, dentro dele um perfume caríssimo, tão caro que Judas, num dos textos que relata esse fato, Judas olhou e disse assim: poxa, ela está desperdiçando esse perfume caríssimo, podia vender e pegar o dinheiro e dar para os pobres. Jesus intervém e diz assim: espera um pouquinho, vocês não têm ideia, vocês não conseguiram ainda mensurar o perdão que essa mulher recebeu. Porque o perdão que essa mulher recebeu, para ela foi tão grande, que o que ela dispôs, por mais custo que tenha, não interessa. Para ela o que interessa é estar diante de Deus e ver que esse perdão que vem de Deus alcançou a sua vida, e ela agora está transformada, ela está vivendo um novo tempo em sua vida. E ela quebra o vaso, despeja sobre Jesus aquele perfume tão cheiroso que cobre o corpo dele. E Jesus ainda diz: e olha, em todas as vezes, lugares que pregarem esse evangelho, vão citar essa mulher, vão citar esse fato. Por quê? Porque essa mulher realmente entendeu o que é adorar a Deus. Meus irmãos, para ir mais longe disto, do devocional que eu enviei ontem, e eu mando para muitas pessoas, ontem mesmo falando com um irmão, ele não é daqui, ele é de uma outra igreja, ele falou assim: pastor, eu recebo, e eu tenho uma lista de 320 pessoas. Falei: rapaz, ele falou: eu mando imediatamente, que o senhor manda, eu mando, porque é uma forma de evangelizar e tal. Legal, assim como muitos outros fazem. Então, quem leu o devocional de ontem, falava sobre como está o sentimento da nossa alma, apesar das dificuldades. Teve um homem, um advogado americano, morava em Chicago, sobrenome Spafford. Ele se converteu ao evangelho, lá pelo final do século XVIII, se eu não me engano, começo do século XIX. E nessa sua conversão, ele era muito bem de vida. Ele se converteu, e em vez das coisas melhorar, piorou. Ele perdeu alguns negócios para o incêndio. Depois disso, o seu filho mais velho morreu. De uma hora para outra, ele perdeu o filho. E naquele momento difícil, de perda de filho, perda de negócios, tal, ele pega a esposa, as 4 filhas, e ele fala assim: vamos tirar umas férias lá na Europa, vamos para a Europa. E naquela época era só navio. A história dele conta que ele na última hora não pôde ir, porque ele tinha um negócio para resolver. E ele disse para a esposa e para as 4 filhas: olha, vão vocês, a gente se encontra lá daqui 2 dias. E foram. Antes de chegar na Europa, perto da Europa, se não me falha a memória, perto da Itália ou França, uma coisa assim, o navio, por causa da tempestade, afundou, naufragou. E as 4 filhas dele morreram afogadas. Ele recebe um telegrama da esposa dizendo: viva, mas só eu. Esse homem muito triste, no outro dia ele pega um outro navio e vai para lá, e quando estava próximo do local onde ele soube que naufragou o navio que tinha as filhas, ele pede para o comandante dar uma diminuída, e ele, apesar da tempestade, apesar do tempo ruim, ele vai na frente do barco, ele olha aquele mar, ele contempla aquela situação toda, lembrando das 4 filhas e tal. E ele escreveu uma canção que marcou a vida de muita gente durante esses últimos, pelo menos 1,5 séculos. Ele escreveu a canção que diz assim: se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. O coro diz assim: sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
No original, essa frase "sou feliz", no original do inglês é assim: está tudo bem com a minha alma, tudo está bem com a minha alma porque Jesus está comigo. Como alguém que perde negócio, perde o filho, perde as 4 filhas, chega no lugar e fala assim: a minha alma está bem, porque Jesus está comigo. Meus irmãos, só alguém que ama Deus, conhece Deus, para adorá-lo dessa forma. Porque nos dias de hoje, tem gente que por pouca coisa, uma discussãozinha na igreja, deu uma treta lá na igreja, discutiu com um, com outro, brigou com a mulher, brigou com o marido, brigou com o filho, brigou com o sócio, brigou na empresa, brigou no trânsito, as coisas não estão indo bem, está passando um momento de enfermidade, de dificuldade. A tendência é a pessoa falar assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, Deus abençoa aquele irmão, aquela irmã, a mim Ele não abençoa, então eu não quero mais saber de Deus, porque Deus é isso, aquilo, outro. Aí vem algumas igrejas, dessas igrejas que tem hoje em dia, né, que fala e ensina: olha, antigamente tinha até um líder de uma grande igreja que falava assim: você tem que falar com Deus, você tem que botar Deus na parede, falar para ele assim: eu sou teu filho, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me dar a minha riqueza, porque senão eu não vou te servir mais, e tal. Tem muito crente hoje, meus irmãos, sinceramente, queridos, que acho que não entendeu o que é adorar a Deus. E é por isso que a gente está estudando sobre isso hoje. Porque quando eu tenho um relacionamento profundo com Deus, quando eu tenho uma conexão legal com Deus, as situações, elas acontecem. Por quê? Ora, até porque a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, Salomão disse que o acaso, ele afeta todos. Tem até uma música que foi feita baseada nesse texto. O acaso afeta todos. Eu e você estamos passíveis de enfrentar dificuldades, de ter perdas, de sofrer com enfermidades. Eu e você, não é porque a gente é cristão, esse papo que tinha antigamente: não, você é crente, você não pode ficar doente, Deus quer colocar você como cabeça e não como cauda, você não pode ser fracassado, você não pode ser derrotado, você tem que ser sempre vitorioso, super crente, chega na igreja de capa, não chega de carro, tira a capa e tal, cultua, sai da igreja, sai voando, e meu irmão, Deus te fez para vencer. Irmão, papo furado. A Bíblia fala o contrário, Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. Só que muita gente não lê Bíblia, não conhece a Bíblia. O que ele faz? Ele fica nessa dificuldade, aí ele se afasta de Deus, fala: não, eu não quero saber mais de Deus, porque o negócio de Deus é papo furado. Por isso que a gente tem hoje, no Brasil, segundo estatísticas, mais de 20 milhões de desviados. Fora os desigrejados e afastados. Por quê? Porque as pessoas não entenderam o que é adorar a Deus. E olha, queridos, isso não é de hoje. Isso existe, há muito tempo. Quero ler um texto com vocês, entre tantas histórias que tem na Bíblia. Uma delas, já que a gente falou do povo que saiu do Egito semana passada, vamos continuar falando do povo que saiu do Egito. Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Êxodo, no capítulo 33. Êxodo 33. Como eu digo sempre aqui, para alguns é Exodo, não tem problema, Êxodo, Exodo, fica à vontade. Uma vez eu ouvi, muitos anos atrás, um pregador, ele falou: irmãos, glória a Deus, vamos ler o texto em Exodo. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Mas, segundo livro da Bíblia aí, tá? Gênesis, Êxodo, capítulo 33. O povo saiu do Egito. Deus estava tratando o seu povo. Lembram-se que vimos semana passada, não era para o povo passar 40 anos no deserto, não era. A ideia, o plano principal era passar alguns dias, passar pelo deserto. Lembre-se dessa palavra, passar pelo deserto. Não era para morar no deserto, viver no deserto, era para passar por lá. Só que, meus irmãos, povo é povo em qualquer lugar do mundo.
E por ser povo não entende o que é se relacionar com Deus, adorar a Deus. Ele está, por exemplo, nos dias de hoje, ele está na igreja, mas ele está na igreja, ele está reparando isso, reparando aquilo, fofocando, falando mal, criticando. Se a pessoa trabalha, ele elogia; se a pessoa não trabalha, ele critica. Se a pessoa faz, ele fala bem; se não faz, ele fala mal. Ele está sempre ali, sabe, fora do sincronismo cristão que deveria existir, na verdade, dentro de uma igreja. E povo naquela época era assim. Ainda assim, Deus, na sua infinita misericórdia, e Deus é bom, não é, irmãos? Deus é tão bom que Ele tem tido tanta misericórdia de nós. Como diz um pastor amigo meu, Deus é pai, mas tem uns filhos que eu vou falar, viu? Mas enfim, Êxodo capítulo 33, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés. Olha o que Deus falou para Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Olha que interessante esse versículo aqui, o 2. Mandarei à sua frente um anjo. Um anjo de Deus é capaz de expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, povos que viviam naquela época. Um anjo só é capaz de fazer isso. Imagina o exército que Deus tem. Vamos lá, versículo 3. Deus diz assim para Moisés: vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês. Por quê? Ora, porque vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Versículo 4: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Versículo 5: isso porque o Senhor ordenara a Moisés, que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Versículo 6: por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Versículo 7, a tenda do encontro fala agora. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Versículo 8, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Versículo 9, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha que interessante o versículo 10, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Versículo 12, disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Versículo 13, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Versículo 14, respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Aí versículo 15, Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Versículo 16, e por que ele falou isso? Ele explica: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? 17, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede,
Por quê? Porque tenho me agradado de você e o conheço pelo seu nome. Só até aí. Irmão, irmã, veja que interessante esse momento aqui. Deus fala para Moisés assim: Moisés, pega o teu povo, pega o teu povo e leva eles para a terra que mana leite e mel. Eles estão interessados na terra que mana leite e mel. Eu vou mandar um anjo na frente. Esse anjo, ele vai libertar todas as cidades, destruir os ferezeus, heveus, todos os eus que tem por lá. Tá, beleza, manda o povo ir para lá, é uma promessa que eu fiz para Abraão, Isaque, Jacó, e eu vou cumprir, a terra é de vocês, mas vão para lá. Só que tem o seguinte, Moisés, eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês, porque esse povo, só faltava Deus ter falado isso para Moisés, povo é povo. E eu estou cansado de povo, porque esse povo é obstinado. Como assim obstinado? O que é ser obstinado? Obstinado geralmente são aquelas pessoas cegas. São aquelas pessoas que perdem o sentido, perdem o rumo, o plumo das situações. Ele fixa algo na cabeça e aquilo cega a mente dele, endurece o coração dele de tal forma que chegou a viver como esse povo. Olha que interessante. Eles olhavam para... Vamos fazer uma comparação com os dias de hoje. Veja que interessante. Quando eles olhavam e viam Moisés entrando e a nuvem descendo, todo mundo ia para a porta da tenda. Ai meu Deus, será que Deus vai falar o que com Moisés hoje? Olha, estou vendo até uns trovão ali, acho que Deus está bravo. Jesus amado, estou falando hoje, tá? Quando acabava que Deus subia, o povo voltava para a vida normal. O povo obstinado, eles tinham medo só na hora que Moisés estava falando com Deus. Interessante que se você trouxer para os dias de hoje, o povo hoje, como é que é o povo hoje? O povo hoje é obstinado, cego espiritualmente. O povo hoje, entre vir à igreja e ir para o shopping, ele escolhe ir para o shopping. Entre assistir um jogo de futebol e ir para a igreja, ele prefere assistir o jogo. E a gente vive hoje em meio a pessoas que se dizem cristãs, que adoram a Deus, mas adoram a Deus quando vem no culto. E era o que acontecia com esse povo. Eles iam à porta da tenda. Ai, Deus é bom, olha como Deus é bom, olha como Deus se manifesta. Hoje muita gente está desistindo de adorar a Deus, porque como naquela época ela assim, será que Deus vai operar maravilhas? Deus já tinha operado várias maravilhas e milagres na vida deles, mas ainda assim eles ficavam, ai, será que Deus vai fazer? O que será que Deus vai falar? Meu irmão, minha irmã, nós que estamos vivendo hoje, que somos cristãos hoje, discípulos de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós já somos mais do que abençoados. Por quê? Porque a gente já tem a vida eterna, a gente já tem o nome escrito no livro da vida. Só por isso, poxa, eu vou adorar a Deus. Ah, então eu vou para a igreja. Meu irmão, você não adora a Deus só na igreja. Na igreja é até fácil adorar a Deus. Igreja é fácil. Por quê? Você está cantando louvores, está ouvindo uns sonzinhos, músicos, os irmãos cantando, está um lugar agradável, às vezes o ar-condicionado está ligado, a cadeira para sentar, chão limpo, aí você vai, você adora, ai que bacana, que legal, ai glória a Deus, estou sentindo até um arrepio hoje aqui, ai meu Deus, que bom, acabou o culto, e aí, como é que funciona? Você continua adorando a Deus depois do culto? Depois do domingo? Volte para o texto agora aí, se você não fechou a Bíblia, Êxodo 34 agora, por favor. Veja que interessante fazendo essa comparação. E Deus é bom, viu? Não se esqueça disso o tempo todo, é verdade. Êxodo 34, versículo 10. Deus olha toda essa situação e fala com Moisés. Se você ler os versículos antes, você vai ver que ele fala com Deus, ele pede para Deus misericórdia.
Deus fala no versículo 34, versículo 10 de Êxodo 34. Deus fala assim: faço com você uma aliança. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Versículo 11: obedeça às ordens que hoje lhe dou. O que Deus está falando? Olha, eu vou te abençoar, mas você tem um caminho a seguir. Vai ser para o teu bem, inclusive. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 12, olha o que Deus fala: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo. Por quê? Ora, pois eles se tornariam uma armadilha. Versículo 13, ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. 14, nunca adore nenhum outro Deus. Por quê? Ora, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Versículo 15, Deus ainda diz: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Por quê? Pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecendo sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. 16, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Por último, 17, não faça ídolos de metal para você. Só até aí. Deus faz uma aliança, fala assim: já que você pediu para eu ir, eu vou com vocês. Eu vou com vocês, tá bom, vou com vocês. Só que é o seguinte, tem umas coisas que eu quero falar para vocês. Eu estou mandando vocês para uma terra que já mora um povo lá. E essa terra que mana leite e mel, era uma terra que tinha muita produção de cabra, muito leite, leite de cabra, tinha muita tâmara, árvores de tâmaras na época. Tâmara é um fruto que quando você come, segundo falam, né, eu nunca comi, mas segundo falam, é quase igual ao mel, de tão doce que é. Então eu estou mandando vocês para uma terra, eu vou tirar os habitantes que moram lá, boa parte deles, eles vão sair. Essa terra é de vocês, só que toma cuidado, porque quando vocês chegarem lá, haverão lá postes, imagens, eles têm um costume de adorar vários deuses, eles poderão até, se vocês não tomar cuidado, levar vocês a se prostituírem com os deuses deles. Então toma cuidado. Se essa mania que alguns têm, né? Hoje, por exemplo, tem algumas pessoas que falam assim: eu estou na igreja, eu não consigo uma mina na igreja, aquelas minas na igreja é tudo uns canhão, né? Eu quero umas minas bonitas e tal, então eu vou para o mundo, aí lá no mundo eu encontro uma mina, eu ganho ela e ganho ela para Jesus, ela vem para a igreja. Da mesma forma as minas, eu vou arrumar um mino lá no mundo e tal, aí ele se converte, porque na igreja não tem e tal, eu estou aqui esperando, mas Deus está demorando, então eu vou dar um jeitinho de ajudar Deus. O que Deus está falando para o povo. Vai chegar um tempo que vocês vão olhar para as mulheres que tem lá e tal, e os seus filhos vão querer casar com elas. Cuidado! Porque se eles casarem com elas, se eles se unirem a elas, eles vão acabar se prostituindo, ou seja, adorando outros deuses. Toma cuidado para vocês não esquecerem disso. A terra é de vocês, vão para lá, mas toma cuidado. E se você trouxer para os dias de hoje, meus irmãos, o povo que se converte hoje, ele está com o pé no mundo ainda, ele não consegue largar, ele fica ali. Domingo ele está na igreja, na segunda ele está... Como assim com o pé no mundo? Ele não se desliga das coisas do mundo. Irmão, pasme, aqui não, porque essa igreja aqui é uma benção, mas tem gente por aí nas igrejas que assiste novela até hoje, irmãos.
Pastor, mas é pecado assistir novela? Meu irmão, somente da maior emissora que tem no Brasil aqui, só ensina tranqueira. Sexo à vontade, união de homem com homem, mulher com mulher, agora tudo é livre, tudo é legal. E os crentes que não conhecem Bíblia, ele chega e fala assim, está todo mundo fazendo isso, né? Então eu acho que não é errado, né? Porque se todo mundo está fazendo, irmão, você não é todo mundo. Eu e você somos um povo, uma raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido pelo Senhor, para viver uma vida digna, diferente nessa terra. Quando a gente entende isso, a gente não está no mundo, mas não sou do mundo. Antigamente cantava uma canção assim, né? Um corinho, o mais velho deve lembrar. Não sou do mundo eu não sou do mundo, né, Cris? Do mundo eu não sou do mundo, do mundo eu não sou do mundo, porque Cristo me salvou. Quem lembra dessa canção aqui além de mim? Oh, obrigado, mais uns 4, 5. Amém. E a gente ainda cantava, vou para o céu, e para o céu eu vou para o céu, e para o céu eu vou para o céu, e para o céu eu vou para o céu, porque Cristo me salvou. E tem outras coisas, mas não dá para lembrar, né? A Cris deve lembrar, Paulo lá, o restante. Enfim, a gente não é do mundo mais. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Então Deus, da mesma forma, falou para a gente, irmãos, trazendo isso para 2000 anos atrás, tem um outro texto que eu quero ler com você, eu sei que trouxe a Bíblia, abra em João 4, João capítulo 4, Novo Testamento, livro de João capítulo 4, história conhecidíssima, texto que sempre se cita, falou de adoração, cita esse texto, mas para lembrar, vamos lá, João capítulo 4, glória a Deus. Vocês sabem, aquele povo, eles entraram na terra prometida, eles comeram do bom e do melhor, eles viveram vida abençoada, só que é o seguinte, eles se esqueceram de Deus, eles se afastaram de Deus, eles deixaram Deus de lado, porque a tendência do ser humano é essa. Basta, ele chega na igreja assim, ai meu Deus, estou numa dificuldade, Deus, eu estou precisando, Deus, pagar uma conta, Senhor, estou precisando, oh Deus, eu estou precisando resolver um problema sentimental, um problema conjugal, eu estou precisando resolver um problema de depressão, Senhor, eu estou com uma enfermidade, Senhor, eu estou com um problema de financeiro, Deus, arruma um emprego para mim, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia. Aí ele é abençoado, começa a ser abençoado, o que acontece quando ele entra na terra prometida? Aí ele vai, hoje eu não vou na igreja porque, hoje está chovendo, né? Hoje está chovendo. Não, domingo que vem eu também não vou na igreja porque ele começa a se esquecer. E quando a pessoa começa a se esquecer de Deus, é aquela história de Isaías, o povo chega em Deus e fala assim, Isaías, o que está acontecendo? A mão do Senhor não está estendida? Isaías fala, espera um pouquinho, a mão de Deus continua estendida, vocês é que saíram debaixo da mão de Deus. Que quando você sai debaixo da mão de Deus, o problema é seu. Pastor, mas eu não... Irmão, você pode curtir tua vida, você pode fazer o que você quiser. O que eu estou querendo te chamar a atenção, ou te lembrar, ou te encorajar, entenda como você quiser, é que eu e você não vivamos como o povo que saiu do Egito vivia. Porque eles tinham um coração endurecido. Só 3, 4, 5 tinham um coração de adorador. Tanto que aquela geração de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, não entraram na terra prometida. Como eu disse, era para passar alguns dias no deserto, eles passaram 40 anos. E tem gente que tem um coração endurecido hoje, ainda no século 21, que está dentro da igreja, ele está passando, ele está morando no deserto. Tem gente que você fala para ele, irmão, como é que está a tua vida? Pastor, está tão difícil, está uma luta. Aí um ano depois, e aí como é que você está? Está tão difícil, está uma luta. Aí passa mais um ano, agora eu estou com uma outra luta. Não é para você viver assim. Não é para você viver no deserto. Deserto a gente passa.
passar. Eu passo por alguns momentos, e já passei por alguns momentos de deserto na minha vida, mas eu passo, eu não vou morar no deserto. Por quê? Deus não quer que eu more no deserto. Deus está comigo, Ele está me levando para frente. Amém? O povo não entendia isso. O resto da história você sabe. O povo acabou se perdendo, o povo acabou se desviando, o povo começou a adorar a Deus. Em vez de quebrar postes, eles começaram a adorar os postes ídolos que tinham. Enfim, é só você ler a história do povo de Deus. Mas vamos lá, João capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Versículo 2, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Versículo 3, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Versículo 4, esse versículo é muito interessante, e a chave desse texto diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 5, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. 6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Aí disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Entre parênteses aí, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Versículo 11, disse a mulher: o senhor não tem nem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso, 12, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mais 14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Quem que não quer dessa água? Versículo 15, a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Olha que coisa que a mulher, o pensamento dela. 16, ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. 17, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. 18, o fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. 19, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. 20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Versículo 24, e por que Jesus falou isso? Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós.
26, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Veja que interessante essa história, baseado na adoração. A mulher questiona Jesus, vamos voltar um pouquinho no contexto aqui. Samaria era um povo, eram os remanescentes dos judeus. Voltando no tempo, Davi foi o rei de todo Israel, Salomão assumiu o seu lugar. Depois que Salomão morreu, o reino se dividiu, reino do norte, reino do sul, Jerusalém, Samaria. E ao passar dos anos, os reis, a maioria dos reis que reinaram em Samaria, naquela região, o reino do sul ou do norte, eu não me lembro aqui qual dos dois era o norte ou o sul, mas vamos dizer que era o reino do sul. Quando eles reinavam lá, o texto da palavra de Deus diz que eles faziam o que Deus não aprovava. E com isso o povo foi se perdendo, o povo foi se desviando, o povo foi se tornando escravo, o povo foi pecando, se afastando de Deus. A Samaria passou por várias destruições, perseguições, enfim, foi um tempo difícil. E a maioria dos judeus daquela época, eles foram acabando, morrendo. Naquela época de Jesus, Samaria era a maior cidade, ou um pequeno estado de outras pequenas cidades, que Jesus disse assim: eu preciso passar por Samaria. Por que ele precisava passar? Jesus, ele veio trazer a paz, Jesus veio trazer salvação. Quando ele fala com essa mulher, quando ele se revela como profeta, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ela sai correndo para a cidade e fala assim: aquele Messias, aquele Jesus, falei com ele existe mesmo, vamos lá. Eles foram e trouxeram Jesus, convidaram Jesus para passar um dia na cidade. Jesus falou de Deus, do Evangelho, trouxe para eles salvação. Muitos, o texto diz, se converteram naquela ocasião por causa dessa mulher. Mas veja que interessante, essa mulher, quando ela começou a conversar com Jesus, ela falou assim: escuta, por que você está falando comigo? Você é judeu, judeu e samaritano não se dão, apesar de os samaritanos, boa parte deles eram judeus, eram os remanescentes do passado, os filhos dos filhos. E aí ela fala assim: a gente não se fala, a gente está distante. Existe essa treta aí desde muito tempo. Inclusive vocês dizem que tem que adorar no templo, lá em Jerusalém. Nós adoramos Deus aqui no monte. Porque na época eles achavam, eles tinham por rumo, por ideia, que aquele monte que eles viviam próximo, esqueci o nome aqui do monte, me perdoe, era um monte onde Deus tinha se revelado para Moisés e tal, e não era. Mas ainda assim eles mantinham a tradição de adorar a Deus no monte. Aí Jesus chega e fala assim: olha, acho que você não está entendendo. Primeiro, você bebe dessa água, mas essa água aí, ela sacia só a tua sede. Eu tenho uma água para te dar, que quando você beber, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, você vai viver uma nova vida, uma vida diferente. Aonde você estiver, aonde você for, você vai ver que a tua vida vai ser diferente se você entender, se você beber dessa água. Aí ela fala assim: então me dá dessa água, porque eu não quero mais ter que vir aqui trabalhar todo dia para pegar essa água. Jesus falou: não, você não está entendendo, não é assim que funciona. E quando ela questiona Jesus sobre adorar, Jesus fala assim: existe essa questão aí, mas olha, entenda, Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é só no monte, não é só no templo. Ele diz assim: na verdade, chegou já a hora. E Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aonde? No templo, no monte? Não, além do templo, além do monte, em todo lugar. Porque em todo lugar que nós estamos, Deus está conosco. A maioria das pessoas hoje acham que para mostrar que tem Deus, olha o meu carro. Tem uns até que põem um adesivo lá: foi Deus que me deu. Já viram isso? É errado isso? Cada doido com a sua mania. Mas eu não preciso mostrar que foi Deus que me deu.
Ah, só vou mostrar para os outros que eu tenho um Deus que me dá carro. Você não tem carro? É porque você não tem o mesmo Deus que eu. Aí alguém depois rouba o carro, bate no carro e ele fala, tá vendo? Meu Deus, do zóio gordo dos outros. Irmão, para com isso. Você não mostra a Deus com o teu carro, com a tua casa, com a tua conta bancária. Você mostra que tem Deus com a tua vida. Aonde você está, no metrô, no trabalho, na tua casa, no carro, pela rua. Você está em qualquer lugar que você está, quando você chega, as pessoas têm que olhar e encontrar algo diferente em você. Que algo diferente é esse? Meu irmão, minha irmã, não sei se você sabia, nós, depois que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Paulo escreveu sobre isso, nós somos o templo do Espírito Santo nosso. Ele habita em mim, Ele habita em você. Então, não é só na igreja que eu, aleluia, glória a Deus. Não, aonde eu estiver, eu adoro a Deus com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com aquilo que eu ouço, eu adoro a Deus. E a dificuldade quando vem, eu continuo adorando a Deus, em espírito e em verdade. Acabou o culto, eu continuo adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu vou sair para trabalhar amanhã cedo, eu vou adorar a Deus, se Ele permitir eu despertar, porque eu tenho um trabalho a realizar, e eu quero ser uma bênção naquele lugar, e quero mostrar àquelas pessoas que Deus habita em mim, apesar das minhas dificuldades, fraquezas, ainda assim eu tenho uma nova vida, e nessa nova vida Deus habita em mim. Foi isso que Jesus quis mostrar para aquela mulher. Ele terminou com essa guerra de Jerusalém, de judeus. Tanto que uma das parábolas mais profundas que Jesus falou, sobre ser bom, ajudar, tal, ele usou a figura de um samaritano. Né? Lembra? Tinha um cara, foi assaltado, tal, né? Aí passou um pastor, um sacerdote, olhou, passou longe. Aí veio um levita, um músico, olhou também, passou longe. Aí veio um samaritano. Olha os caras, tinha que falar de samaritano. E o samaritano parou, e passou óleo, e levou o cara para uma hospedaria, e pagou, e falou assim, eu vou voltar, se tiver mais despesa, deixa que eu pago. Jesus usava isso para quebrar esse gelo. E é interessante que quando Jesus, antes de subir aos céus, Jesus diz assim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aquela treta que havia tinha que ser quebrada, e foi quebrada, porque onde Jesus está existe paz, existe amor, existe unidade. Muita gente ainda não entendeu isso. Enfim, queridos, para encerrar, quem adora mesmo a Deus, quem conhece mesmo Deus, as outras coisas são supérfluas. Ele gasta tempo adorando a Deus. Ele dedica a vida para adorar a Deus. O salmista, no Salmo 63, acompanha aqui no telão, versículo 1, ele escreveu assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Versículo 2, o salmista escreveu, eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Versículo 3, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Essa canção foi, esse texto aqui tem uma canção que a gente canta que foi baseado nesse texto. Ó Deus, Tu és o meu Deus, foi baseado nesse texto. Versículo 4 ele diz assim, enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos, aleluia. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete,
Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Por quê? 7, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. E por último, versículo 8, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Irmão, só quem conhece a Deus para falar um negócio desse. Só para quem ama mesmo a Deus e vive intensamente, ele não liga. Certa vez o diabo foi tentar Jesus. Você já deve ter lido esse texto, Mateus 4, Lucas 4, se eu não me engano. Jesus foi ser tentado e foi levado para o deserto pelo Espírito. 40 dias jejuando e orando. Terminou, o diabo apareceu. Vou pegar esse filho de Deus aí. E ele disse assim: olha, vamos fazer um esquema. Se você se prostrar e me adorar, está vendo isso aqui tudo? É meu, eu te dou. Jesus olhou para ele e respondeu, Lucas 4:8, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E onde está escrito isso? Deuteronômio 6:13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Quando o diabo ouviu isso, porque ele conhecia a Bíblia, o diabo conhecia a Bíblia, tanto que ele falou: se você me adorar, aí Jesus fala para ele assim: adore somente a Deus. E tem muita gente hoje que se diz cristã, lavada, remida pelo sangue de Jesus e tal, que ele está vivendo uma vida no mundo, mas ele é mais do mundo do que de Deus. Ele se envolve mais com o mundo do que com as coisas de Deus. A gente tem que ter um meio termo, a gente tem que ter uma vida cristã saudável, uma mente saudável, uma mente de adorador. Mente de adorador, todo tempo ele está ligado. Apesar de tudo que está acontecendo, tudo que ele está passando, tudo que ele está vendo e ouvindo, ele continua ligado. Deus está comigo, eu creio nesse Deus, esse Deus é o Deus da minha vida, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Ele está passando por dificuldades, ele está passando pelo deserto, ele está firme, Deus é comigo. Jesus prometeu, Mateus 28:20, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, pois eu creio, apesar da dificuldade, da luta, Jesus está comigo, hoje, aqui e agora. Quando eu creio nisso, meu irmão, eu vou adorar a Deus. Por quê? Porque eu vou estar aquém das situações. Situação aqui, Deus está acima, sentado num trono de glória, com todo o poder nas suas mãos, pronto para nos abençoar, procurando adoradores que o adorem espírito e em verdade, não só no monte, não só em Jerusalém, na igreja, mas em todos os lugares. Adorador adora a Deus em todo tempo, em todo lugar. A minha oração hoje vai ser para que você saia daqui adorando a Deus todo tempo, em todo lugar. Você vai dormir, você adora a Deus. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Apesar das dificuldades, das lutas, eu cheguei até o final desse dia, vou dormir. Eu deito e durmo, como escreveu Davi, porque o Senhor está comigo, aleluia. Eu acordei no outro dia, obrigado Deus por mais um dia de vida, que esse dia seja um dia de bênçãos, de realizações, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por problemas, mas eu vou passar, porque eu sei que o Senhor está comigo. Esse é um coração adorador, que você saia daqui hoje pensando assim, agindo assim, em nome de Jesus, amém? Vamos orar por isso?